Neste 11º portal, a tarefa é a de limpar terras mal cheirosas e pestilentas, resultado do estrume acumulado nos estábulos por séculos. Nosso guerreiro aceitou o serviço sem exigir nada em troca, o que causa estranheza e desconfiança por parte do rei daquelas terras. Seguindo sua intuição e orientação interna, Hércules consegue limpar a imensa sujeira decorrente do senso de propriedade representada por aquelas terras e estábulos. Tendo acendido em si a própria luz interior por meio do serviço desinteressado e do alinhamento com os níveis superiores de consciência, ele deverá levar essa luz aos que ainda não a acenderam. Doar energia de vida aos que dela necessitam. Bem-vindos, queridos amigos, a mais um programa Trechos de Conhecimento. Hoje estudaremos o 11º trabalho de Hércules, limpando estábulos. Então vamos à nossa síntese? O processo é iniciar o trabalho desinteressado e a consciência de grupo. Já a tarefa principal é trabalhar para o planeta em completo esquecimento de si. A realização é a vida e o amor além da forma e da mente. E por fim, a chave para a realização é doar a energia de vida aos que dela necessitam. Iniciaremos nossa leitura na página 139. Hércules vive agora uma experiência que determina uma grande e definitiva mudança em sua vida. Tendo acendido em si a própria lâmpada por meio do serviço altruísta e do alinhamento com os níveis superiores de sua consciência, ele deverá levar essa luz até os demais seres. Aqueles que acompanham sua evolução estão muito atentos ao seu desenvolvimento, porque é a partir do momento em que essa luz se acende, que o homem não tem mais possibilidade do retorno à completa ilusão. De agora em diante, Hércules será co-criador consciente e não mais poderá voltar atrás em suas intenções interiores. É, portanto, convocado a ir ao encontro de um farol e não mais de uma incerta e pequenina luz. Esse farol, que também está dentro dele, faz parte da mesma luz, mas apresenta muito menos véus. Hércules precisa agora mudar o sentido de seus passos. Em vez de prestar tanta atenção em si mesmo, deve voltar as costas ao que construiu e ir ao encontro dos que caminham nas trevas, dos que não acenderam ainda a própria lâmpada. O instrutor faz-lhe então a proposta de dirigir-se ao reino de Álgias, território que precisa ser limpo de um mal ancestral. Um insuportável mau cheiro começa a se fazer sentir à medida que Hércules se encaminha para lá. A imensa região onde Álgias é rei simboliza o senso da propriedade, arraigado no homem desde tempos imemoriais. Esse reino existe há eras e seu mau cheiro provém de excrementos acumulados por séculos e séculos. Durante todo esse tempo em que seu gado defecou nos estábulos, jamais houve limpeza alguma. Também os antigos campos, originalmente destinados à agricultura, estão completamente cobertos de dejetos e nenhuma vegetação é possível ali. Há tanto estrume amontoado nessa imensa propriedade de Álgias que uma epidemia começa a alastrar-se por todo o reino, dizimando centenas de vidas humanas. Hércules segue para o palácio do rei. Sou o dono de tudo, diz-lhe Álgias, logo que o vê diante de si. Sempre fui o dono, e nestas terras só acontece o que eu permito. O herói não lhe inspira confiança, principalmente porque não lhe está pedindo recompensa alguma pelo trabalho que se propõe a realizar. Só um incompetente se disporia a limpar os estábulos da minha propriedade sem receber recompensa alguma, afirma. Sem se importar com o que o soberano diz, Hércules serenamente insiste em realizar a tarefa.
Pois bem, diz o rei, não tenho confiança em quem se diz desprendido. Você deve ter um plano oculto, deve ser um astucioso que visa usurpar meu reino, minhas terras e meus bois. No fundo, o que você quer é ficar com o meu trono. É uma questão de jogo de poder, mas, enfim, vou fazer uma concessão e permitir que você trabalhe aqui. O rei nunca ouvira falar de homens que procuram servir ao mundo sem qualquer interesse. Isso para ele, grande proprietário, era uma novidade, mas a necessidade de limpeza era tão grande que ele disse aceitar a presença de qualquer idiota disposto a empreendê-la. Faz então um trato com Hércules, porque, segundo ele, ficaria desmoralizado se não tomasse precaução contra aventureiro tão excêntrico. Para não ser censurado por seus milhões de súditos e para não ser considerado um rei imbecil, propõe que o guerreiro limpe todos os estábulos num só dia. Se conseguir fazê-lo, receberá a 10ª parte do meu imenso rebanho, mas, se falhar, será morto, afirma ele. O guerreiro aceita. Deixa o rei com sua descrença e caminha um pouco pelas terras mal-cheirosas e pestilentas. Carroças passam por ele, carregando pilhas de cadáveres, vítimas da epidemia e da sujeira generalizada. Mais um pouco e o mundo todo estaria envolvido nesse ambiente de morte. É preciso, pois, impedir isso já. Hércules fecha os olhos e procura concentrar-se. Minutos depois, quando os abre, constata que ali por perto há 2 rios que correm calmamente. De pé, na margem, ele vê as águas passarem. Vem-lhe então à mente, oriunda dos níveis elevados de sua consciência, uma ideia clara e definitiva, a de desviar o curso dos rios, que pode ser feito em poucas horas, e deixar que as águas passem pelos estábulos. As torrentes, ao fluírem, carregarão consigo toda a sujeira das fezes acumulada há séculos. E assim faz. Desvia o curso das águas e fica assistindo à limpeza das terras. Em pouco tempo, o reino é lavado, e num único dia, conforme o trato feito com o rei, a tarefa está pronta. Agora respira-se outro ar. As terras, desobstruídas, começam a criar vida nova. Hércules, vendo o resultado, volta à presença do rei. Augeas esbraveja, muito agressivo. Não foi você que limpou as terras. Impostor que é, você valeu-se de um truque, utilizando as águas dos rios que aqui correm, a fim de dar cumprimento à tarefa que lhe cabia. Completamente irado, por fim, o rei vocifera. Você armou um complô com tudo isso para se tornar querido entre meus súditos e roubar-me o trono. Saia daqui o quanto antes, se não quiser que eu lhe corte a cabeça. Sem nada responder, o guerreiro retira-se. Algo lhe diz que a tarefa está cumprida e que deve prestar contas aos seres que tudo presidem, e não ao governante daquelas terras. E assim, volta-se para o seu instrutor, de quem ouve esta frase: agora você se transformou em um ser a serviço do mundo. Na verdade, Hércules abrira-se à intuição, ou seja, usar a própria luz para fazer brilhar a luz dos outros. Um dia, essa luz resplandecerá em todos, porque Augeas, rei da propriedade, não tem vida eterna sobre a terra, e as forças retrógradas que ele representa também são provisórias, uma vez que portam a semente da própria destruição. Algumas características marcam um ser já evoluído, como o Hércules deste penúltimo trabalho. O serviço desinteressado é a primeira delas, e é feito quando a consciência não está mais centrada no ego humano, nas suas pseudo-necessidades e expectativas. Agora, trabalha-se indo ao encontro das reais necessidades dos outros. Isso, porém,
é realizado sem qualquer sentimento de estar perdendo algo em benefício de terceiros. Nenhum pensamento ou sentimento desse gênero passa por Hércules. Ele simplesmente serve, sem sentir-se subtraído em nada. Não há esforço algum nessa sua doação. A segunda característica do ser a serviço do mundo é a capacidade de trabalhar em grupo. Nessa história, porém, à primeira vista o herói parece executar a tarefa sozinho. O que significa, então, trabalhar em grupo no ponto evolutivo já alcançado por ele? Esquecido de si mesmo, diante da tarefa em prol da humanidade, concentra-se no centro da própria consciência. Assim, fica internamente unido a todos os seus semelhantes, formando na realidade um grupo. Dessa consciência integrada à humanidade como um todo, flui uma energia especial, capaz de remover montanhas. A terceira característica é a pureza, que implica estar mais alinhado com os próprios níveis superiores de consciência. O trabalho de um ser a serviço nem sempre parece importante aos olhos dos outros. Geralmente ele tem o mesmo caráter de simplicidade que tem a tarefa de limpar estábulos, tida por todos como de somenos importância. Qualquer que seja a forma que esse trabalho assuma, lidar com excrementos, promover a higiene de um local, esse serviço não visa ao benefício próprio de quem o executa, mas ao benefício geral. Seja qual for a sua natureza ou o grau de evolução de quem o realiza, o que conta são a vida e o amor empregados na tarefa. Importa executá-la e em seguida retirar-se de cena, pois os resultados não pertencem a quem serve. Iniciado já nessas leis básicas que regem o cosmos, Hércules conseguiu limpar a sujeira milenar decorrente do senso da propriedade, sem fazer grandes esforços. Coube-lhe sim quebrar algumas barreiras, tais como ultrapassar as muralhas do ceticismo, do apego e da incompreensão, implícitos no símbolo do rei Augeas, e executar sua tarefa serenamente, obedecendo apenas à própria luz interior. É eliminando obstáculos que permitimos que algo se construa, possibilitando o surgimento da obra criativa. A partir dessa experiência, Hércules passa por uma profunda reflexão. Agora ele está apto para serviços ainda maiores aos olhos de Deus. Bem, amigos, hoje ficamos por aqui. Na próxima semana teremos nosso último programa. Estudaremos o 12º trabalho de Hércules, conduzindo o gado vermelho. Até lá!